Fala, turma do 8º ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Saudade de vocês, hein? Não sei se vocês estão com saudade de mim, mas eu tô com saudade de você. Eita, nós. Semana passada a gente não conseguiu fazer a nossa live. Essa semana agora também, devido às provas, a gente vai ficar somente nesse vídeo aqui, algumas atividades que eu vou passar para vocês, mas fique tranquilo, algo bem light, bem na paz. Eu sei que vocês estão em semana de prova, eu imagino aí a correria que tá rolando aí, então fique em paz. Maravilha? Gente, seguinte, talvez você vai ouvir um áudio no fundo aí, né? Eu tô na igreja, tá tendo gravação hoje, já tô algumas horas aguardando aqui para a gente conseguir fazer esse vídeo, mas pelo que eu vi a gravação vai continuar por mais um tempo aí, então eu vou ter que fazer agora mesmo, e esse é o lugar mais silencioso que eu encontrei, tá bom? Seguinte, a pergunta que não quer calar: vocês conseguiram fazer a atividade que foi postada semana passada? Fizeram? Abriram lá o PDF, deram uma lida? Se não fizeram isso, eu vou dar uma colher de chá, vou dar uma chance de você fazer isso nesse momento agora. Abre lá o PDF, dá uma lida rapidinho, depois volta aqui nesse vídeo, porque vai ser muito importante para a compreensão aqui, para você também conseguir acompanhar a nossa atividade de hoje. Maravilha? Moçada, o tema, né, nosso aqui de hoje que a gente vai abordar é a respeito, eu estou aqui com o computador do meu lado, então eu vou ficar olhando para o lado aqui, é a nossa lição, né, hoje é a honestidade que vai além das conveniências, a honestidade que vai além das conveniências. É muito legal que no PDF que eu enviei para vocês aqui, o material, né, do Way, conta uma historinha, chega a ser até engraçada, né, de um pai de família que tinha 12 filhos, imagina você, não conseguia encontrar uma casa para alugar, porque, né, os proprietários ficavam assustados, né, falando, meu Deus, 12, é um orfanato isso, o que vai acontecer aqui? O que vai rolar? E ninguém alugava casa para esse sujeito, né? E ele deu um jeitinho, né? Mandou lá a esposa com os demais filhos para o cemitério, lá aquela história toda, você deve ter lido. Se você não leu, leia a história aqui, para você conseguir entender melhor. Só vou dar uma pincelada aqui, que o nosso tempo é curto. Mas ele dá um jeitinho, né? Aí ele encontra uma casa, a pessoa pergunta, né? E aí, quantos filhos você tem? Mas enfim, eu não quero dar spoiler aqui não para você. Mas ele dá um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro para conseguir fechar aquele negócio, né? Ele deu a entender para o proprietário e só tinha um filho e todos já estavam, né, num outro lugar, numa outra situação. E às vezes a gente é levado a agir dessa forma, né? Às vezes a gente é tentado a agir dessa forma, né? Em manobrar certas circunstâncias, situações, né? De uma forma bastante malandra, às vezes maliciosa, né? E como eu disse, faz parte daquele conceito, né? do tal jeitinho brasileiro. Cara, isso é uma praga, na verdade. Isso é uma herança maldita, nós podemos chamar. Cara, a gente não pode aceitar isso na nossa vida. Nós sabemos que mentir é errado, não é verdade? Mentir é errado, com toda certeza. Por mais que talvez você, né, já soltou algumas mentirinhas aí, né, a tal da mentira branca que não faz mal para ninguém, né, para conseguir escapar de uma saia justa, para conseguir acobertar algo que não era tão sério assim, mas que poderia gerar uma situação constrangedora, e às vezes a gente acaba usando de alguns artifícios, de uma malandragem, né, a historinha que a gente lê no PDF que eu enviei para vocês, ela é isso, né, uma malandragem para ele conseguir algo que era necessário, né, uma casa para residir, uma casa para morar. Mas quantas vezes, né, nós não fazemos o mesmo, às vezes, né, para tirar algum tipo de vantagem, mesmo que a gente olhe para o contexto e fale, poxa, é justo, é correto, né? Era uma necessidade que ele tinha e as pessoas estavam fazendo juízo ali a respeito, né, daquela situação, e enfim, ele estava se sentindo
prejudicado, né, em virtude disso, então ele vai lá e conta uma historinha, né, inventa uma fábula, né, faz todo um teatrinho, né, ele não mente, né, mas ele faz todo um teatrinho para dar a entender algo que não era verdade, né, isso também é mentira, galera. Então eu anotei uma frase aqui para vocês, eu vou ler, ó. Mentira é quando alguém, de alguma forma, tenta obscurecer a verdade. Então nem sempre mentira, né, é simplesmente o fato de você inventar algo, né? Mentira também é só o fato de você obscurecer a verdade, né? De você ocultar a verdade. Ah, eu não menti, eu apenas não expus a verdade, eu apenas não falei a verdade por inteiro. Quantas vezes a gente já não falou coisas do tipo, né? Quando eu era moleque, eu era mentiroso pra caramba. Teve uma fase, aliás, né? Eu tive uma fase que eu contava muita história na escola. Às vezes eu tentava também enganar minha mãe, mas mãe é complicada, hein? Minha mãe sempre foi muito esperta, era meio difícil, mas pensa num moleque que mentia demais. Eu vivi algo há um tempo atrás, há um ano e meio, não, na verdade mais, há uns 2 anos atrás eu vivi algo relacionado a isso. Porque o que acontece? Quando a gente tem dificuldade com mentira, moçada, é difícil a gente conseguir perder esse hábito. Quando a mentira se torna um hábito na nossa vida, você mente até sem precisar, até sem querer muitas vezes. Você está contando uma história, você aumenta. Você já experimentou isso? Você já notou que às vezes a gente é levado a fazer isso? Está contando uma história e tal, verdadeira, né? Verídica. Mas você de repente lá pelas tantas você aumenta. Aí você até pensa, nossa, não é bem assim. Mas a gente é orgulhoso, a gente não volta atrás para corrigir. E acaba passando, né? Fala, deixa, vai. Deixa. E há uns 2 anos atrás, eu estava com um amigo meu contando uma história para ele. E, cara, de repente, uma história verdadeira, né? Uma história verdadeira. E eu contei eu exagerei uma situação. Não consigo lembrar o que era aqui. Mas eu lembro que eu exagerei, né? E eu estava na igreja, né? Vocês sabem, eu sou pastor, né? O meu ofício principal, sou pastor. E inclusive esse meu amigo era o líder do ministério de louvor. E eu conversando com ele lá na porta da igreja, contando uma história. De repente eu contei algo exagerado, mas tipo, cara, fazia sentido. Mas eu falo, né, de forma sincera aqui pra vocês. Foi no automático, sabe? Eu não maquinei o negócio. Eu simplesmente soltei, exagerei e pá. De repente no meio né, quando eu soltei, eu falei, cara, não foi bem assim, né? Por que eu tô falando isso? Mas eu fiquei com vergonha, né? Falei, cara, não vou voltar atrás. Vamos mudar a sequência aí. Beleza, terminou o papo, eu fui pra minha casa e tal, aquela coisa toda. Mas eu fui angustiado pra casa. Eu falei, cara, que angústia. Né? Douglas, esse amigo meu. Falei, nossa, eu menti pro Douglas, não, eu inventei o negócio. Falei, cara, que vergonha, cara, que vergonha. Né? E, poxa, galera, além de tudo, eu sou pastor também, né? Então eu fiquei numa pilha danada com isso. Não que, né, pelo fato de, por exemplo, eu ser pastor, né, significa que eu seja perfeito, né? Eu tô até contando essa história aqui para que você possa se identificar também e falar, cara, mas enfim, a gente precisa, né, assumir os nossos erros e ir atrás. E eu fiquei, cara, pensativo naquilo a tarde toda. Eu falei, cara, não acredito, cara. Né? Poxa, eu fiquei muitos anos, eu demorei anos, foi uma luta constante para perder esse hábito. E eu falei, cara, eu não vou retroceder nisso. E eu senti um incômodo, eu falei, eu vou ter que chegar no Douglas e falar para ele que eu menti, que eu exagerei na história. Pensa num constrangimento. Eu chamei o Douglas, isso foi no culto da manhã, no culto da noite eu cheguei, chamei o Douglas, falei, cara, deixa eu te contar um negócio, parceiro. Ele, conta aí, Diegão. E ele tava com pressa e tal, porque tinha que passar o som, e eu fiquei ali, né? Então, e aí, família tá bem? E aí, esposa? Tá bem, cara, tá bem. Então, tudo tranquilo mesmo? Tô tranquilo. E aí, o que você precisa? Não, mas tá bem mesmo? Você fica, né, tá dando uma volta, né? Tomando coragem, né? Ele falou, e aí? Aí eu, cara, preciso te confessar um negócio, Douglas. Hoje no papo que a gente tava tendo de manhã, cara, tava te contando uma história, né? Como eu disse, eu não consigo lembrar o que é. E, cara, eu acabei exagerando, eu menti, cara, não era daquele jeito, não tinha acontecido. Cara, você me perdoa? No fundo do meu coração, entendeu? Não quero que você fique com uma impressão negativa de mim, porém, eu preciso ser sincero contigo, eu não quero ficar com esse negócio, não. E ele olhou pra mim assim, surpreso, né? Ele falou, cara, deixa eu só
meu celular aqui apareceu um negócio. Ele ficou surpreso assim, falou, não, cara, tranquilo, pô, de boa. Deu um abraço e saiu. Isso é um peso das minhas costas. Falei, uau, venci. Por que eu tô contando essa história? Para mostrar para você que eu sou melhor do que alguém, melhor do que os outros, que eu sou um perfeitinho, santinho? Claro que não. Pelo contrário, né? Eu cometi um erro. Mas quantas vezes nós cometemos esse erro e a gente não volta atrás? Inúmeras vezes eu cometi esse tipo de deslize e não voltei atrás. Mas enquanto a gente não for radical com os nossos princípios, com os nossos valores, eu vou te falar, muita coisa na nossa vida também não rola, não avança, sabe? A gente colhe aquilo que a gente planta, o mundo dá voltas, a gente sabe de todas essas coisas. Então, a dica aqui para você é, não aceite essa cultura, entendeu? De derrota, essa cultura maldita do jeitinho brasileiro, de uma mentirinha aqui, de uma manipulação aqui, né? Afinal de contas não vou prejudicar ninguém, aquela conversa, aquela papagaiada toda. Seja alguém, guarde isso, seja alguém que conduza a sua vida por princípios, olha, conduza a tua vida por princípios, por valores. De forma alguma aceite algo ao contrário disso. Custe o que custar, pague o preço que for, ainda que você tenha que passar por uma situação constrangedora de corrigir, de pedir perdão, de voltar atrás. Vai por mim, entendeu? Conduza a tua vida por princípios. Você vai colher muita coisa boa, você pode ter certeza. E as pessoas vão te respeitar ainda mais. Vai por mim. Também rola isso, viu? As pessoas vão te admirar e te respeitar ainda mais. Porque quantas pessoas você conhece que já tiveram coragem ou então tem esse tipo de atitude, né? Opa, deixa eu lá, eu menti. Eu exagerei. É duro, mas é o mínimo que se espera de alguém de caráter, de valor e de princípios. Beleza, moçada? Um forte abraço para vocês, um final de semana maravilhoso, sensacional, entendeu? E a gente vai conversando, semana que vem a gente tá junto de novo aí. Valeu, Deus abençoe.